Bom dia, meus irmãos. Que bom nós estarmos juntos aqui hoje. Eu quero já dar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Eu tentei dar um feliz Dia dos Pais presencialmente a todos, né? Mas eu acho que eu devo ter falhado com alguns aí. Então, fica aqui no geral também, né? Que o Senhor os abençoe, meus irmãos. Vamos começar o nosso culto, queridos. Nós temos aí muito para agradecer a Deus, para louvar o nome do nosso Senhor. Vamos exaltar ao nosso Deus juntos agora pela manhã e depois à noite também. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ó Pai, nos deixe conhecer mais de Ti nessa manhã, ó Pai. Neste encontro em adoração que temos com o Seu nome, com o Senhor, com a Sua presença. Que o Senhor receba a nossa adoração, que venha, ó Pai, de corações dispostos e postos aos Seus pés, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Feliz Dia dos Pais também. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Convido você que pode a ficar em pé. A gente vai celebrar, cantarmos algumas músicas.
esse Pai amoroso que nos deu vida. Obrigada porque o Senhor é o Pai nosso mesmo. Nós te louvamos porque em Ti nós encontramos o amor perfeito. Em Ti nós encontramos, Deus, tudo que nós precisamos. Obrigada, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória. Jesus, amo, Senhor.
perfeito, o Senhor que tem esse amor que nos restaura. Nós podemos testemunhar desse amor, Deus. Nós podemos testemunhar da tua bondade. Dia após dia, o Senhor faz que tudo coopere para o nosso bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido e amoroso, porque em Ti nós podemos descansar. Nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos dizer que somos filhos amados do Senhor. Que encontramos esse amor perfeito no Senhor. E nós nos alegramos nessa manhã. Porque nós estamos aqui servindo a esse Deus real, a esse Deus vivo, que nos chama também de filhos amados. Obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração, essas músicas, esse culto. Continua falando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Nós somos filhos amados de Deus, como a irmã Fernanda falou agora na oração, e isso é uma realidade, a realidade pela qual nós vivemos. Nós estamos meditando no Evangelho de João como um testemunho daquele que é amado de Cristo, não é? É isso que João é, aquele que Jesus amava. E nós somos assim também. E queremos também testemunhar da mesma maneira. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 60. João 6, 60. Nós vamos ler até o final do capítulo, até o último versículo desse capítulo 6 do Evangelho de João. João 6, a partir do versículo 60. Diz assim a palavra de Deus: Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: Isso é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. No século XX, um dos livros
escritos que mais me impactaram. Eu não li no século XX, eu li recentemente, né? Mas um livro escrito pelo teólogo suíço Emil Brunner, tinha como título uma expressão muito interessante. O título era O Escândalo do Cristianismo. É um livrinho, ele é curtinho assim, mas onde o Emil Brunner traz algumas afirmações que o cristianismo faz que não são bem digeridas pelas pessoas. É como o cristianismo é escandaloso para uma certa cultura, uma certa mentalidade do seu tempo. Muitos, eu acho que dos capítulos que ele escreve ali, são 5 escândalos que ele coloca, porque era uma série de 5 palestras que ele deu. Muitos ali daqueles capítulos ainda permanecem escandalosos hoje, mas há outros escândalos no cristianismo. O cristianismo é escandaloso também hoje, de outras maneiras. O problema é que, às vezes, a gente acha que o cristianismo ele é escandaloso porque os cristãos são escandalosos. Aí a gente quer ser um cristão escandaloso com um cristianismo bem mais ou menos. E aí quando alguém toma alguma atitude, ou fala alguma coisa, ou se revolta de alguma maneira em relação a como os cristãos se portam na sociedade, nós já falamos, está vendo? Não suportam a palavra de Deus, né? Outro dia tinha aí um vídeo de uma pessoa sendo expulsa de um avião porque começou a pregar lá dentro. E aí é interessante porque a pessoa não está pregando porque ela quer converter as pessoas, ela está pregando porque ela quer fazer um vídeo, né? Porque já tinha alguém filmando no ângulo certo para fazer o vídeo. Mas a gente deve meditar mais sobre quão escandaloso é o próprio Cristo. Quão escandaloso é o próprio Cristo. O Senhor Jesus fala que ele não seria recebido pelo mundo, que o mundo o perseguiria e perseguiria aqueles que o seguem. E nesse texto, que é o final desse grande encontro que Jesus tem com aqueles que queriam mais pão, né, que queriam mais multiplicação de pães, Jesus tem um episódio de escândalo aqui. É como se ele fosse esticando a corda mais e mais no decorrer desse capítulo. E aqui chega num ponto em que esses que estavam ali próximos dele não aguentam e vão embora. E a gente vai ter um episódio parecido com esse mais à frente, quando a corda vai ser esticada no máximo, que aí vai arrebentar mesmo, que é quando vão passar a perseguir Jesus, para matá-lo. Mas aqui há um abandono, a gente vê ali no versículo 66, que diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Aquele monte de gente que Jesus tinha, alguns estão sendo chamados de discípulos aqui, e mesmo esses se levantam e vão embora. E ele fala com 12, o que não necessariamente significa que só os 12 permaneceram ali, mas é com os 12 que ele fala logo em seguida. Ou seja, a maior parte foi embora, largou ele ali com um grupo mínimo. Mas o que é que há de tão escandaloso aqui nessas palavras de Jesus? O escândalo começou antes. Começou quando ele fala que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso já causa uma estranheza, porque há um tipo de interpretação, né? Que carne e sangue é essa? E para aqueles que buscavam o pão, como nós vimos na semana passada, eles não estavam esperando ali que Jesus fosse falar sobre comer carne e sangue, nem literalmente, nem metaforicamente. Eles queriam que literalmente Jesus desse pão. Mas Jesus continua ali, insistindo nessa ideia. E aqui ele fala, olha, vocês estão criticando, julgando essas minhas palavras,
Vocês estão se queixando dessas minhas palavras. O que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E aqui há uma fala de Jesus sobre qual é essa natureza da palavra de Deus para a nossa vida, da palavra que Ele traz para a nossa vida. O que tem a ver com o que Jesus falou antes sobre esse negócio dele subir para onde ele estava antes? O que ele está dizendo é, olha, vocês precisam acreditar no que eu estou falando como palavras que vêm de Deus, que vêm do céu. Porque um dia vocês verão eu voltando para o lugar de onde eu vim. Veja, quando ele diz, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes, ele está falando de algo que vai acontecer no futuro, ele vai subir, a gente sabe disso, a gente conhece a história até o final. Mas ele está dizendo isso para ilustrar do que ele falou antes. Qual é a natureza da palavra? Qual é a fonte dessa palavra? Eu não vou subir ao céu, eu vou subir para onde antes eu estava. Quando eu subir, vocês saberão que é de lá que eu vim. Quando eu for para lá, vocês saberão que é de lá que eu vim. Então, há uma necessidade que se impõe aqui nessa conversa de Jesus com eles, de que eles creiam na palavra de Deus como Espírito. Não é o que ele diz em seguida? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Nós acabamos de cantar, né? Como é que é? Só tu podes devolver a vida aos corações, né? Só tu podes devolver as vidas aos corações. É disso que ele está falando. Eu não estou aqui trazendo ideias para serem debatidas. Eu estou trazendo uma proclamação celestial, espiritual, com o intuito de que vocês vivam. Isso é muito importante, meus queridos. Porque às vezes nós nos aproximamos da Escritura com conceitos completamente equivocados sobre ela. E aqui eu estou ampliando do que Jesus está falando aqui como sendo as palavras que ele traz para toda a Escritura, entendendo que toda ela tem essa fonte última que é Deus mesmo. Não é só aquilo que Jesus disse com seus lábios no seu ministério encarnado, é tudo que está aqui na palavra de Deus que é palavra de Deus. Nós nos aproximamos da Escritura com alguns conceitos errados. Alguns se aproximam da Escritura com a ideia de que ela será, de alguma maneira, a reunião máxima do conhecimento humano. Ela é a reunião máxima do conhecimento humano. E aí buscam na Bíblia uma série de coisas que a Bíblia não quer dizer. Uma série de coisas que a Bíblia não quer dizer. Procuram na Escritura um monte de coisas que ela não quer falar. Chega com perguntas que não são perguntas que a Bíblia se propõe a responder. E o mais incrível é que se você chegar com essas perguntas, você vai encontrar respostas. Mas não necessariamente as respostas que Deus quer dar. Eu fico às vezes incomodado em como as pessoas às vezes vão para a Escritura achando que elas vão dar, que a Escritura vai dar algum tipo de dica de investimento, alguma forma de teoria do Estado, ou vai dar algum tipo de resposta para algo muito específico, e chegam aqueles que são tão específicos que eles fazem aquilo lá, né? De falar assim, Senhor, que eu abra no versículo que fale ao meu coração, e pum, abre e lê lá alguma coisa, né? Eu abri aqui, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Amém. Isso aí vai servir para alguém aqui. Não é assim. Não é isso que a Escritura fala conosco. Outros vão para a Escritura entendendo que ela tem uma série de conceitos, de afirmações, uma série de expressões, histórias, mandamentos, registros de naturezas completamente diferentes, arte, música, tem um monte de coisa. Então eu lançarei sobre ela o meu olhar mais crítico e vou ver o que sobrevive nela. E há um problema nisso, ainda que haja alguma utilidade nesse tipo de entendimento, de encontro com a Escritura, e há, assim como também
na forma anterior de se aproximar da Escritura, sempre vai ter alguma coisa que dá para você encontrar. Algum benefício em você olhar para a Escritura da maneira mais crítica, de olhar para a Escritura tentando entender as suas relações literárias de um ponto de vista horizontal em relação a tudo que já se escreveu. De alguma maneira, olhando para a Bíblia como um texto em relação a outros textos. Você vai aprender muita coisa, você vai entender muita coisa. Mas não é só isso que a Bíblia é. Não é só isso que a Bíblia é. Porque Jesus está dizendo aqui que quando Ele fala, Ele está falando como o Espírito. É uma palavra espiritual. E a resposta a uma palavra espiritual é fé. A resposta à palavra espiritual é fé. Eu não quero cair aqui num erro que é o fideísmo. O que é o fideísmo? Eu acredito porque eu acredito. É a fé na fé. Não acho que seja dessa maneira e acho que tem uma coisa que a Bíblia não tem medo de dúvidas. Pode ter dúvida, a gente pode conversar sobre a dúvida, isso é ótimo. Não é acredito porque acredito, mas é a ideia de que eu acredito e por isso vou provar, mas não vou provar meramente no desafio da crítica pessoal. Eu tenho um monte de conceitos e eu vou ver se esses conceitos batem com a Escritura ou se a Escritura bate com eles. Não, é o provar do experimentar. É a fé que se manifesta nos passos, entendeu? A dificuldade dessas pessoas em relação a Jesus é que Jesus as desafia a não mais só comer o pão, algo absolutamente passivo, o Senhor Jesus multiplica e elas comem, mas é comer dele, o que é algo que é ativo. Por quê? Comer de Jesus é deixar que a sua vida seja a vida de Cristo. É Cristo vivendo através de você. É ativo, é complicado isso. É isso que faz essas pessoas se escandalizarem e irem embora. E a gente fica, às vezes, num nível muito raso em relação à Escritura, que nos leva a um orgulho muito grande de que nós temos um conhecimento que ninguém mais tem, ao invés de olhar para a Escritura e dar aquela resposta que os discípulos dão, ou melhor, fazer aquele pedido que os discípulos fazem: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque o nosso problema não é de compreensão, o nosso problema é de fé. Compreender a gente compreende, crer que é outra coisa. Entender a gente entende. Razões para acreditar a gente acredita. A gente tem. Mas a fé que de fato nos leva de um mero entendimento intelectual para passos, segundo os passos que Jesus dá, nem sempre nós temos. E isso vem muitas vezes de nós não entendermos a nossa carência em relação à Bíblia. Jesus está cercado de pessoas que se manifestam ali com fome de pão. Mas quando elas vão embora, Jesus faz uma pergunta para os discípulos: vocês não vão também? E Pedro fala qual é a verdadeira carência. Ele diz: para que nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Entendeu? Mais uma vez, João está trazendo uma fé que começa no reconhecimento do que nos falta. Assim como ele falou lá da mulher do poço, que reconhecia que lhe faltava a água viva. Ela conhecia a sua sede, Pedro conhece a sua fome. Há uma necessidade desesperada por Jesus, que nos faz nos apegar a Ele, entendendo que as palavras que Ele nos dá são palavras de vida, são palavras pelas quais nós vivemos. Não é só um conhecimento intelectual, não é só uma contribuição à nossa sabedoria, não é só dizer eu conheço a Bíblia, como algumas pessoas estão dizendo ultimamente aí. Não, eu já li a Odisseia, eu posso assistir o filme. Não é só conhecer a Bíblia como se conhece a Odisseia, é viver as palavras de vida, entendeu? É viver essas palavras. Talvez seja esse o escândalo, quando ele
Melhor, talvez seja por isso que o escândalo que deveria ser em relação a Cristo passa a ser um escândalo em relação aos cristãos. Porque nós nos mostramos diante do mundo como gente saciada de palavras para um mundo que tem fome. E o mundo olha para a gente e fala assim: vocês estão obesos, vocês estão envenenados, vocês estão se alimentando de uma palavra que não dá vida. Vocês acham que estão se alimentando de Deus, mas não, vocês estão se alimentando de alguma outra coisa. Porque quando eu olho para vocês, vocês não têm aspecto de quem vive. Se fôssemos mais honestos com a nossa fome, talvez as pessoas estariam mais dispostas a crer ou se escandalizar com a palavra de Cristo, a construir sobre a pedra angular ou a tropeçar na pedra de tropeço. Mas a gente já coloca uma camada antes, que é a gente mesmo. Antes de levá-las a meditar se aceitam Jesus, para usar essa expressão tão comum no mundo evangélico, a gente quer que elas aceitem a gente antes. Eu gosto de pensar que Pedro, que fala isso, só tu tens a palavra de vida eterna, é aquele que, anos depois, provavelmente uns 30 anos depois desse episódio, vai escrever na sua primeira epístola: desejai ardentemente, como bebês recém-nascidos, o leite espiritual. Ele chama a palavra de Deus de leite espiritual. Assim como Jesus Cristo aqui, para ele, fala que as palavras dele são espírito. Qual é o nosso envolvimento com a palavra de Deus, meus irmãos? Como está o nosso conceito sobre a carência que nós temos dessa vida? Como está a nossa busca pela palavra de Deus? Preciso confessar que eu falo isso com um pouco mais de leveza hoje, porque nós tivemos uma aula de EBD aqui mais cedo, bem frequentada. Muitos irmãos estavam presentes, mostra pelo menos alguma vontade de encontrar com essa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa. Isso também pode estar equivocado na sua mente. Porque o reconhecer a palavra de Deus como o Espírito que dá vida e do qual nós dependemos, não é algo que se manifesta só numa presença, numa reunião que discute a palavra de Deus, ou no tanto de podcast que você ouve, ou no tanto de livros que você lê. Porque dentre esses 12, para quem Jesus perguntou sobre por que vocês não vão embora também, e depois a resposta de Pedro, Jesus ainda afirma que entre eles havia um que era o diabo. Eu não estou chamando nenhum de vocês de diabo, amém? Nem dizendo que vocês são Judas Iscariote. Eu estou dizendo que há uma postura de fé que nasce de um coração sedento pela palavra de Deus. E é isso que a gente tem que desenvolver. Entendeu? É isso que a gente tem que desenvolver. A sede pela palavra de Deus. Que reconhece nessas palavras o fundamento da vida toda. Um desespero por essa palavra. Pedro faz essa afirmação: tu tens as palavras de vida eterna. E nós devemos reconhecer isso também. Ele tem as palavras de vida eterna, porque as suas palavras são espirituais. E palavra espiritual a gente responde com fé. Então o que a gente faz? A gente busca mais a palavra de Deus, movendo-nos mais nesse encontro com Cristo. E a gente busca viver mais a palavra de Deus. E aí, para a gente ir caminhando para o final de uma maneira um pouco mais prática, para não ficar tão conceitual só, sendo um pouco mais prático, eu quero dizer que tudo que você faz para conhecer mais a palavra de Deus é útil. Tá bom? É útil. Mas você só vai exercitar essa palavra, você só vai viver essa palavra num ambiente que molda o seu comportamento. Porque, às vezes, o desafio maior não está nem em conhecer. O desafio maior está em viver.
E é mais desafiante ainda viver quando você não tem um ambiente que te move nessa direção, que estimula esse tipo de comportamento. É isso que a igreja tem que ser, meus queridos. Uma comunidade de sedentos pela palavra, que sabe que da palavra vem a vida e por isso tomam a palavra como vida e não só como letras. Então nós estimulamos o conhecimento, mas também estimulamos a vida por essa palavra. Isso que é edificação mútua. É assim que a gente encaminha um ao outro, corrige um ao outro, aponta um ao outro para a direção, encoraja um ao outro na direção de realizar aquilo que Jesus quer realizar na nossa vida. Se você tem notado uma estagnação espiritual na sua vida, se você tem notado que você já esteve mais próximo da palavra de Deus, se você tem notado que você já teve o Espírito Santo guiando mais os seus passos, voltar-se para a Escritura numa postura individual é importante. Mas a convivência com irmãos que buscam essa mesma palavra e que orientam seus passos por essa mesma palavra também é importante. Porque esse Cristo que dá palavras de vida eterna não estava apenas escrevendo no céu o que era para a gente acreditar. Ele estava vivendo no meio daquelas pessoas. E esse Cristo que fala palavras como profeta, é também Ele a palavra. Há um desafio, meus irmãos, de sermos uma comunidade que permanece ao redor de Jesus, porque crê nas suas palavras. Um grupo que permanece ao redor de Jesus, que não vai embora, porque crê nas suas palavras. Ainda que às vezes demore mais para entender. Porque a gente sabe que Pedro não entendia tanto assim. A gente sabe pelas narrativas até dos outros evangelhos, mas desse também, que eles ainda tinham algumas dúvidas. É aqui no evangelho de João que vão falar assim: Senhor, por que o Senhor não se revela ao mundo? Senhor, por que o Senhor não nos leva para onde o Senhor vai? E aí Jesus tem que explicar: não dá para vocês irem comigo. Não, eu vou revelar vocês, você revela ao mundo. É nesse evangelho. Esses discípulos eles tinham algumas dificuldades, mas uma coisa eles sabiam: Cristo tem as palavras de vida eterna. Eu vou ficar aqui com Ele. E é por isso que às vezes mesmo na fé e na convivência eclesiástica, a gente às vezes tem uma dificuldade de entender. Mas a gente vai entender. Dá tempo ao tempo, a gente vai entendendo. Mas a gente fica, porque sabe que essas palavras são de vida. A gente fica. E a gente vai aprendendo. E a gente vai vivendo. Amém, meus irmãos? Vamos cultivar uma espiritualidade ao redor de uma palavra espiritual. Amém? Amém. Vamos orar então, meus queridos? Baixe suas cabeças, oremos. Senhor, nosso Deus, que a Tua palavra, ó Pai, seja vida em nossos corações. Que nossas atitudes, ó Pai, correspondam ao Cristo encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Que a nossa comunidade seja sustentada na Sua palavra, construída sobre a Sua palavra. Que as nossas relações sejam mediadas pela Sua palavra. E que as nossas palavras, os nossos lábios, sejam formadas e alimentadas pela Sua palavra. Que a nossa mente, ó Pai, esteja prostrada diante da Sua palavra. E que o nosso espírito, ó Pai, seja o espírito da Sua palavra. Que assim, ó Deus, caminhemos testemunhando de Cristo no mundo, para que outros creiam e tantos outros se escandalizem. Que assim o Senhor seja exaltado na nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.